Prazer, ele te louco, eu sinto só calado. Manda ele na voz, por essa, eu vou te esperar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, se você chegou aqui sabendo do Ajuda Universitária e se você chegou aqui vendo meu vídeo no TikTok, vocês sabem ao que eu estou me submetendo para dar essa aula para vocês. Então, tio Theo, sobre o que vai ser essa aula de hoje? Nós vamos falar sobre origem da vida, de onde tudo surgiu, o primeiro ser vivo na Terra, quais eram as teorias, quais eram as hipóteses. Vamos aprender tudo hoje no Ajuda Universitária, beleza? Então fica aí que hoje é dia de biologia. Então, pessoal, vamos começar falando sobre abiogênese e biogênese. A abiogênese é uma geração espontânea. Significa que um ser surge de outro sem vida. Tio Theo, vamos dar um exemplo? Beleza, se eu pego essa minha blusa que tá suada, que tá suja, e eu coloco ela num quarto escuro junto com trigo, dali surgiriam ratos. E eu sei que hoje isso parece tudo muito absurdo pra gente, mas é porque naquela época eles não tinham a metodologia científica que a gente foi adquirindo conforme os anos. Vocês entendem? Então, beleza. Em 1668 surgiu um cara chamado Francesco Redi. O que o Francesco começou a questionar? A teoria da abiogênese. Ele colocou carne em vários potes. E um pote ele deixou destampado e outro pote ele tampou, ele fechou aquele pote de carne. Ele foi observando que conforme os dias fossem passando, aquele pote que não estava fechado foi criando larvas, tinham várias moscas ali do lado e o outro não. Pelo fato das moscas não conseguirem entrar no outro pote, ele não criou larvas, ele não estava todo sujo e tudo mais. E aí o pessoal foi e questionou, será que realmente a teoria da abiogênese, ela tá certa? Só que aí veio um cara chamado John Needham, ele pegou um caldo nutritivo, certo? Sopa, e colocou num pote e aqueceu e depois fechou. E aí ele percebeu que mesmo assim ainda criavam micro-organismos dali. Então a teoria da abiogênese foi criando mais força ainda. E tudo o que o Francesco tinha falado, basicamente, foi descartado. A não ser a ideia de que moscas vêm de outras moscas. E aí, pessoal, veio um cara chamado Lázaro Spallanzani. E ele apontou dois defeitos na pesquisa do John. Primeiro, ele não ferveu aquele caldo. Segundo, ele não fechou direito. Como é um caldo nutritivo, a gente sabe que tem micro-organismos ali já presentes. Então, pelo fato dele não ter fervido, ele não matou os micro-organismos, o que fizeram ele se proliferar, certo? E ainda mais pelo fato dele não ter fechado. E aí ele fez esse experimento novamente, só que ele ferveu o caldo. Ele ferveu o caldo e vedou, de fato. Só que aí as pessoas falaram, cara, tá errado. Se você ferveu o caldo, você acabou com um princípio ativo que traria um ser, né? E ele ficou, what the fuck? Oh meu Deus, como você pode ferver o caldo? Você acabou com o princípio ativo dele. Mas minha senhora, eu só estou comprovando que a teoria da abiogênese é falsa. Você está errado, eu não quero nem saber, a teoria da abiogênese é a certa. Pessoal, e foi basicamente isso que aconteceu. E aí, em 1862, Louis Pasteur, um cara que eu acho que a maioria daqui conhece, ele trouxe um experimento chamado frasco de pescoço de cisne. E o que ele fez? Ele pegou um frasco e colocou um tubo nesse frasco que tinha uma curva. Essa curva impedia que os micro-organismos de fora entrassem no frasco, certo? E aí nesse frasco ele colocou esse caldo e ferveu. E aí as pessoas já começaram a falar que não adiantaria esse experimento porque ele tinha acabado com o princípio ativo daquele caldo por ter fervido. Só que ele não ligou para a opinião das outras pessoas e continuou seu experimento. E aí é claro
que como ele tinha matado todos os micro-organismos existentes ali dentro daquele caldo por ter fervido, não tinha resquícios ali. E o tubo servia para não entrar micro-organismos, os micro-organismos ficaram presos ali embaixo, certo? Da curva. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e quebrou o tubo. Pessoal, pasmem, 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 pasmem! Em menos de 48 horas ele estava infestado de micro-organismos. E foi aí que a teoria da abiogênese foi descartada. E aí a gente tem a biogênese, que significa que seres têm uma pré-existência biológica, certo? Então, as pessoas começaram a se questionar mais e mais. Tá, mas já que os seres vivos, eles vêm de alguma coisa já pré-existente, de um ser vivo pré-existente, quem foi o primeiro ser vivo? Pessoal, nessa conversa de onde surgiu o primeiro ser vivo, a gente se encontra com autotrófica e heterotrófica. Se você quer saber o caminho que a gente percorreu até chegar nisso, está disponível tudo no nosso Drive na pasta de Biologia. Se você ainda não tem acesso ao Drive, só se inscrever no formulário, tá? Que está na descrição do vídeo. Vamos lá? Bom, a autotrófica significa que os organismos produzem o seu próprio alimento, que é o caso das plantas. Só que as plantas precisam realizar fotossíntese para isso. E naquele tempo, as condições que a Terra se encontrava, a gente não possuía gás carbônico, o que impede a produção da fotossíntese. Pessoal, presta atenção em uma coisa aqui, ó. Os seres poderiam ser, então, quimiolitotróficos. Tio Theo, meu Deus, o que é isso? Seres quimiolitotróficos significa que eles pegam a energia das rochas, através das rochas. Mas aí a gente precisaria ter um metabolismo muito complexo. E a gente sabe, por lógica, que os primeiros seres vivos da Terra não tinham isso. Os seres heterotrófos, eles não produziam o seu próprio alimento. A gente sabe que as condições na Terra, naquela época, eram muito complicadas. Era quente, não existia camada de ozônio, e por causa disso tinha uma grande quantidade de radiação ultravioleta. E como o ambiente da Terra era completamente hostil naquela época, os primeiros organismos eles começaram a surgir de compostos orgânicos, pessoal, que se formavam através das reações químicas por causa da radiação ultravioleta, por causa das tempestades que rolavam muito naquela época. Como iam se formando matéria orgânica, as células teriam um alimento, certo? Para se alimentar, elas faziam fermentação, que tem gás carbônico, certo? E aí, pessoal, como eram muitas células, o gás carbônico foi se acumulando e sendo liberado na atmosfera. E o planeta, pessoal, com muitos raios ultravioletas, porque estava sem a camada de ozônio ainda, e o ambiente inóspito, aconteciam muitos erros nas células. Muitas morriam e outras se aproveitavam dessa situação para se beneficiar, certo? Único sendo presente, quem consegue fazer fotossíntese? As plantas. E as plantas fazendo fotossíntese, o que a gente tem? Gás oxigênio. Com gás oxigênio, começam a surgir a respiração celular. A aula de hoje é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar no e-mail do Ajuda Universitária, mandem no nosso direct. Espero que vocês tenham conseguido entender a aula de hoje, tá? Qualquer coisa, pessoal, pode me procurar. Me procurem até no meu Instagram pessoal. Eu vou tentar responder todo mundo. Muito obrigado pela aula de hoje.